Nesse último vídeo da série Resolvendo Problemas de Funções no GeoGebra com a JanelaCast, eu vou resolver o enunciado 7. O texto do enunciado é o seguinte: na figura abaixo estão representados 6 retângulos com lados paralelos aos eixos coordenados e vértices opostos sobre o grafo da função f de x igual a log de x na base 2. Qual é a soma das áreas dos 6 retângulos? Bom, para começar a resolver esse problema, eu vou construir aqui no GeoGebra a figura tal qual aparece aqui no enunciado e em seguida vou obter a soma das áreas dos retângulos. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: aqui na entrada eu digito f de x igual a log, já aparece aqui a sugestão de sintaxe, eu vou clicar na primeira, log na base 2 e na variável x. Teclo Enter e aparece aqui o gráfico na janela de visualização, como você pode ver aqui. Agora eu vou obter um conjunto de pontos sobre o gráfico da função f que vão do x igual a 2 até x igual a 8. Como que eu faço para obter esse conjunto de pontos? Eu vou digitar aqui o nome da sequência, L, e vou utilizar o comando sequência. Vai aparecer aqui então a sintaxe. Eu vou utilizar então, lógico, a imagem da minha função, que seria um f de i. Na variável i, o valor inicial 2 e o valor final 8. Eu não vou obter o resultado que eu queria digitando assim. Teclo Enter e, como você pode ver, eu obtive um conjunto de números e não pontos sobre o gráfico da função. Dou 2 cliques aqui e vou editar o meu comando para poder ver o que eu preciso fazer para obter estes pontos. Bom, aqui eu preciso escrever uma estrutura de um ponto. Então eu vou abrir um parênteses, colocar a variável i, vírgula, e vou fechar aqui o parênteses depois de f de i. Agora sim eu vou obter como resultado pontos. Clico em aplicar, como você pode ver já aparecem os pontos aqui e para fechar a janela eu clico OK. Então eu transformei aquela minha lista, que era uma lista de valores, em uma lista de pontos. Agora então eu tenho aqui que construir retângulos que as diagonais estão marcadas por esses pontos aqui. Mas para fazer isso eu vou ocultar esses pontos e vou clicar na ferramenta ponto e vou construir 2 pontos. Um ponto A aqui sobre o gráfico e outro ponto B aqui sobre o gráfico. Teclo ESC, olha, note que os pontos se movem sobre o gráfico da função. Agora eu vou construir um retângulo utilizando métodos geométricos. Como assim? Eu clico na ferramenta reta paralela, pego uma paralela pelo eixo Y, passando por A, uma reta paralela pelo eixo Y, passando por B, uma reta paralela ao eixo X, passando por A, e uma reta paralela ao eixo X, passando por B. Agora, clico na ferramenta, intersecção de 2 objetos, clico aqui, obtenho um ponto C, e clico aqui e obtenho um ponto D. Pronto, eu já tenho aqui uma estrutura que permitirá construir um retângulo de qualquer tamanho que eu queira. Então, clico na ferramenta polígono, clico em A, C, B, D e A. Pronto, então eu tenho o meu retângulo. Agora o que eu faço? Eu vou construir uma ferramenta que vai ser capaz de construir esse retângulo sem fazer todo esse processo. Como que eu faço isso? Então eu vou clicar aqui no meu retângulo, acesso o menu ferramenta, criar uma nova ferramenta. Aí aqui então eu falo, os objetos finais é o que? É um quadrilátero Q1. Objetos iniciais, ele dá como sugestão o eixo X, o eixo Y e F. Eu clico no primeiro, Shift segurado, clico no último e clico nesse X para remover esses objetos. Aqui eu vou selecionar, eu quero que seja via o ponto A, que é um ponto da diagonal, e o ponto B, que é o outro ponto da diagonal. Por último, eu venho aqui em dados da ferramenta e vou digitar aqui, quadrilátero, sem acento mesmo, diagonal. Ok? Se eu tiver um ícone para a ferramenta, eu colocarei a imagem aqui. Aqui é para exibir a ferramenta na barra de ferramentas aqui, do lado desse ícone aqui. Clicando em concluído, como você pode ver, daqui, nova ferramenta construída, criada com sucesso. Ok, aqui está a ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esses pontos aqui, vou apagar e tudo foi ocultado. Eu vou clicar na ferramenta, quadrilátero diagonal, e vou clicar aqui, um ponto sobre a função e outro ponto sobre a função. Note, construiu o que eu queria. Então, a ferramenta funciona adequadamente. Ok, então eu vou dar um Ctrl Z para desfazer isso que eu fiz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar essa minha ferramenta em todos os pontos de L para obter todos os quadriláteros que eu queria sobre a função e os pontos de L não estão aqui. Eu quero um quadrilátero aqui, outro aqui e até o último. Como que eu faço isso? Eu vou digitar aqui, o nome M para sequência, M igual ao quê? O comando sequência. Qual será, então, a expressão do meu comando sequência? Será a ferramenta que eu acabei de criar, que é o quê?
quadrilátero diagonal. Quadrilátero diagonal aplicado, logicamente, a 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? São pontos da minha lista L. Então, como que eu faço a referência a eles? L, abre parênteses, de índice I. E o outro L de índice I mais 1. Então, eu tenho aqui uma variável I que vai ter que variar de um certo valor até outro para obter esses pontos da lista e construir o quadrilátero diagonal por ela. Qual é a variável? I. Ela começa onde? Em 1. E o valor final são quantos quadriláteros que eu quero? 6. Então, até 6. E o incremento aqui, eu posso deletar esse parâmetro aqui. Você pode ver, já aparece uma pré-construção aqui na janela de visualização. E com isso, eu posso concluir que a sintaxe do meu comando está correta. Teclo Enter, a construção se confirma e eu obtive aqui, então, todos os quadriláteros que eu queria. Então, agora, se eu somar esses valores aqui, que são as áreas dos meus quadriláteros, eu tenho o resultado que eu quero. Bom, então para isso eu posso exibir a janela Cast e aqui eu posso calcular aquela soma. Mas por que na janela Cast? Porque ela tem uma coisa interessante para a gente observar. Se eu colocar aqui, ó, soma da lista M e teclar Enter, olha a resposta que aparece aqui. Aparece uma resposta em fração, mas eu posso clicar na linha 1 e obter a sua aproximação decimal ou numérica. E aqui está. Então, quer dizer que a soma das áreas desses quadriláteros é igual a 2. E assim a gente responde a pergunta do enunciado da questão 7. E com isso, eu concluo a resolução dessa questão.